Oi, meus prezados. Mais uma vez, bem-vindo ao canal Diálogos Online comigo, Cristiano, para darmos continuidade à reflexão iniciada no vídeo anterior, que trata sobre constituição de empresa. No nosso primeiro vídeo, nós falamos de constituição de empresa considerando uma visão, uma percepção da área da administração. Não descemos muito a detalhes, mas apresentamos apenas alguns elementos que são necessários para que o empreendimento que está na sua mente possa vir ser colocado em prática e dar o resultado positivo, que é a permanência dele no mercado, a lucratividade e a continuidade do negócio, e o retorno, principalmente, do investimento, né? Então, lá nós falamos que você precisa saber qual é o produto, qual é o serviço, qual é o tipo de empresa, qual é o tipo de cliente, qual é o mercado que você vai atender, a viabilidade econômica e financeira, estratégia de marketing para captar cliente, para colocar aquele produto no mercado, e uma série de outros elementos que o projeto empresarial vai ter para que você possa fazer a sua ideia sair do papel e ir para o contexto prático da existência física propriamente dita. Mas no aspecto do direito, nós temos que observar qual é o tipo empresarial. O tipo empresarial ele vai estar indicado entre os artigos 1039 até o 1090 do Código Civil. Então, de acordo com o tipo empresarial, eu vou constituir a empresa seguindo as recomendações que esses artigos nos trazem. Como são muitos artigos, vamos focar naquilo que é apresentado para a gente como o mais comum ser criado aqui no Brasil, que é a sociedade limitada. A sociedade limitada, ela para existir de fato, no contexto do direito, eu preciso de um documento para registrar. Esse documento é chamado de contrato social. Então, para constituir uma empresa limitada, eu preciso ter um contrato social estabelecendo regras relacionadas com aquela empresa. Aonde que eu visualizaria essas regras? Nós temos no Código Civil o artigo 997, que menciona para a gente o que compõe um contrato social? O que deve conter nesse contrato social? Olha para você ver o artigo 997. A sociedade constituir-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Então, o caput nos traz informações que são indicativas de que esse contrato pode ter informações, regras que as partes estabelecem entre elas. Mas eu tenho regras básicas que o artigo 997 traz para a gente. Olha para você ver, eu preciso do nome, da nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios, se forem pessoas naturais, denominação, nacionalidade, sede dos sócios, se for pessoa jurídica que vai formar uma sociedade limitada junto com outra empresa ou outra pessoa. Além disso, eu preciso da denominação dessa empresa, o objeto dessa empresa, a sede e o prazo da sociedade, caso ela tenha prazo determinado para encerrar suas atividades. O que é muito comum é que as sociedades são abertas normalmente por prazo indeterminado de funcionamento. Eu preciso também, para constituir essa sociedade, nesse contrato social, fazer constar o capital da sociedade. Quanto em dinheiro, quanto que vai ser o capital que vai compor aquela empresa. Tá? Esse capital ele é expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens que possam ser suscetíveis à avaliação em dinheiro, avaliação pecuniária. Eu preciso também, nesse contrato social, saber a cota que cada sócio tem nesse capital social e o modo como cada sócio vai realizar essa cota, vai pagar por ela. Tenho que saber também as pessoas naturais que serão incumbidas do processo de administração da empresa, quais são os poderes que eles podem exercer, quais são as atribuições que eles têm nessa empresa no contexto de sua constituição e funcionamento. Preciso saber qual é a participação que cada sócio vai ter nos lucros e também nas perdas, e os sócios saber, indicar se eles vão responder subsidiariamente pelas obrigações sociais. Esse artigo 997 traz a informação genérica do que a gente precisa para a constituição de uma empresa. Precisa de um contrato social que tem que ter, no mínimo, isso que nós acabamos de mencionar. Pode ter outras cláusulas do contrato social? Pode e deve, para que essa empresa seja gerida e também, no contexto jurídico, gere segurança para ela funcionar e ter o retorno desejado, que seria a lucratividade, seria o funcionamento, a permanência dela no mercado. Mas, além desse artigo 997, a gente fez algumas anotações aqui para vocês. Eu preciso observar também o artigo 985. Olha para você ver o que fala o artigo 985.
A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. O que é o ato constitutivo de uma empresa limitada no contexto do direito? É o contrato social que tem que ser levado a registro. Ok? Vamos pensar em uma outra coisa? Artigo 45 do Código Civil. Olha para você ver o que fala o artigo 45. Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Legal isso, não é? Ou seja, eu vou criar uma empresa, se eu exigir necessidade de autorização, como por exemplo, vou criar uma mineradora, vou criar uma empresa que vai prospectar petróleo, vou precisar de autorização. Então, eu vou criar uma empresa elaborando o contrato social e, nesse caso em específico, obtendo a autorização por parte do órgão competente. Olha para você ver também o que fala o artigo 1150 do Código Civil. O empresário e a sociedade empresária vincula-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. A sociedade simples ao registro civil de pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para este registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Artigo 1151. O registro do ato sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei no caso de omissão ou demora pelo sócio ou por qualquer interessado. Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias contados da lavratura do respectivo ato. Observem. No contexto jurídico, então, resumindo o que a gente está querendo dizer para vocês, como que eu faço para criar, por exemplo, uma empresa limitada? Esquecendo os aspectos da administração, eu preciso ter um ato constitutivo, que vai ser iniciado com a elaboração do contrato social entre as partes que irão compor a empresa e levar a registro essa empresa no órgão competente. Se é uma sociedade empresária, no registro público de empresas mercantis vinculadas às juntas comerciais. Se for uma sociedade simples, no registro civil de pessoas jurídicas. A partir dali, a empresa está constituída no contexto jurídico. Fechamos a ideia? Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais!